Olá, boa noite. Finalmente estamos de volta, nós do grupo Recomeço, estamos aqui em São Bernardo do Campo, na Rua Bahia, na 245, no Jordanópolis, mais uma vez para complementar a nossa tarefa, o nosso trabalho da divulgação do Evangelho de Jesus. E vamos lá, né? Temos aí, depois de algum período que nós passamos aí com dúvidas sobre o nosso trabalho, nós vamos estar juntos aí uma quinta-feira sim, outra não, a cada 15 dias, né? Então, boa noite aí que está chegando agora, ou boa noite, Silvani, seja bem-vinda. E todos aqueles que estão conosco em mais essa jornada, né? Uma jornada que é um desafio para todos, mas que depende de cada um de nós, de como nós iremos chegar nos nossos destinos. Então, mais uma vez, agradecido pela oportunidade de estarmos juntos nesta noite. Eu só vou aguardar mais um pouquinho só, para que outros possam também acompanhar a nossa live. Nós avisamos, né, na última segunda-feira, depois de alguns detalhes, que iríamos iniciar nesta quinta-feira. Mas vamos lá. Nós, na segunda-feira, falamos sobre o capítulo 6, o Cristo Redentor, o Cristo Consolador, né? E é um dos capítulos, assim, que, a meu ver, que mexe muito com o nosso eu, com aquilo que nós realmente acreditamos, com aquilo que com a nossa fé e com o nosso futuro, porque ele mexe com uma questão muito importante nos dias de hoje, que é a vida após a morte e a reencarnação. Então Jesus, ele tinha, obviamente, ali um entendimento maravilhoso, um espírito de luz grandioso, né? E ele tinha todo o entendimento do que nós estávamos ou estamos fazendo hoje e para onde nós deveríamos estar caminhando. E nos passou ensinamentos, nos deixou ensinamentos importantíssimos para que nós pudéssemos absolvê-los. Contudo, diante aí de todo esse período que nós passamos, ficou uma lacuna, ficou aí algumas informações não esclarecidas. E o Espiritismo, através de Allan Kardec, veio contundente no século retrasado, onde lá nos idos de 1850, 1856 em diante, onde ele iniciou o seu trabalho de aprofundamento, né, das questões espirituais, no aprofundamento dos conhecimentos sobre a vida após a morte, e lá ele pôde reunir alguns médiuns que já se pronunciavam naquela oportunidade, mas ele foi até, né, reuniu este grupo e para começar aí fazer uma grande codificação. Obviamente, ele teve aí uma grande ajuda da espiritualidade e nesse período foi quando ele começou a fazer as revelações que, né, ele chegou até a ser perseguido. Mas, com esse advento do Cristo Consolador, eu venho aqui num capítulo especial tentar mostrar para nós todos e para aqueles ainda que desacreditam ou não acreditam
na espiritualidade, na vida após a morte, que, desculpa, o telefone tocou, então a gente aqui vai continuar, né, nesse processo aí de esclarecimento. E eu vejo que a doutrina espírita, como nós costumamos dizer, ela é uma doutrina que esclarece, é uma doutrina que levanta o velcro, né? Levanta o véu para que nós possamos entender o que ficou obscuro no passado. E quando Jesus se inicia e quando ele coloca que o meu jugo é leve, ele nos deixa, né, uma questão bem importante, que é através do sofrimento. Vinde a mim todos os que sofrem, que têm problemas, vinde a mim, porque vocês alcançarão o reino dos céus. Para nós entendermos um pouco, né, essa declaração de Jesus, vem aí o esclarecimento da doutrina. Que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro. O que ele quis dizer com isso? Que nós vamos nos consolar na fé do futuro. Porque isso vem de encontro com as leis kármicas que todos nós já conhecemos. São aquelas das quais nós não conseguimos, num período anterior, preencher, nós não conseguimos completar. E nós, obviamente, deixamos esse capítulo seguinte para uma nova vida, para a nossa próxima reencarnação. E haja vista que a maioria de nós, se não todos nós que habitamos o planeta Terra, vem com essa carga de peso, de problema, vem com essa carga de dificuldades, com uma carga de sofrimento, porque nós lapidamos, como nós costumamos dizer, o espírito através desse tipo de sofrimento. Mas será que Jesus quis dizer que Deus é punitivo nessa questão? Não. É que diante da revelação que ele nos faz, e que aqui para nós espíritas é algo talvez bem claro, que nós, num período que nós vivemos na Terra, nós sempre deixamos algo, como foi dito. E a vida seguinte, nós vamos tentar recuperar aquilo que nós deixamos na vida passada. E é isso que Jesus está dizendo, porque se nós não tivermos esperança, nós não tivermos a fé no futuro, para que adianta tudo isso? Vamos supor que nós não somos crentes, nós não acreditamos na vida futura. Ou seja, a nossa vida se encerra quando nós morremos, né? Então, para que serve todo esse processo que nós vivemos hoje? Um processo triste de sofrimento, de desgostos, de pessoas que falecem, que morrem abruptamente, de entes queridos que se afastam de nós. Enfim, esses dessabores que nós, né, a maioria de nós já teve, já tem, isso não vai servir para nada. As conquistas, vamos pensar inclusive de um lado diferente, as nossas conquistas, o nosso aprendizado, desde quando nós iniciamos nos primeiros dias lá na escola, esse caminho todo que nós percorremos de nos esclarecermos, de evoluirmos, junto inclusive, né? Se nós observarmos, nós estamos constantemente buscando, né? Criando, estudando, trabalhando, se esforçando, constituindo uma família, outros de um lado certo, outros dos lados errados, né? Existe sempre aquele que vai para o lado do bem e o outro que vai para o lado do mal. Mas tudo isso, né? Você já parado para pensar se tudo isso acaba quando a gente morre? Ou pensar como nós pensávamos no passado, que se o cidadão fosse do bem, iria para o céu. Se o cidadão não fosse do bem, iria para o inferno. Tá certo? E aí? Qual seria a razão de Deus?
qual seria? Seria um Deus punitivo para aqueles que não teve o discernimento de seguir o caminho do bem? Vai morrer, vai para o inferno e não volta nunca mais? Ou aquele que morre, acaba tudo? Então, seríamos assim dizendo, então para que eu vou ser bom? Para que eu vou ter a minha vida correta? Para nada? Para que outros abusem, tenham as suas vantagens, né? Aqueles que gostam de ter vantagem. Então, tudo isso, né, vai ser absorvido, vai acabar mesmo. Então, se nós pararmos para pensar nisso, nós vamos entender que não há uma coerência, não há uma condição de você parar tudo e deixar tudo do jeito que ficou e ir embora. Acabou, não tem mais nada. Então, qual seria o apelo maior, né, de nós termos que encerrar todo o nosso plano? Não tem, não existe. Nós não teríamos fé, não teríamos esperança, não teríamos uma certa. Algumas religiões colocam, induzem no meio disso algo que fosse mais importante, que fosse, né, nós só vamos ficar do lado de Deus, né, se nós seguimos determinadas crenças ou seguimos a parte do bem. Para nós chegarmos, né, por isso o Espiritismo é esclarecedor. Para nós conseguirmos chegar até Deus, gente, vai levar um bom tempo. Por quê? Nossa distância é muito grande, né? Nós somos ainda um grãozinho de areia aqui no planeta que é de provas e expiação. Quantos outros planetas e quanto outras situações ainda de crescimento nós teremos que enfrentar para chegar próximo de alguém um pouquinho mais, sei lá, iluminado? Bezerra, Chico Xavier, Jesus, vamos pôr filho de Jesus, o nosso mestre que esteve conosco, para nós alcançarmos a posição de Jesus, talvez vamos precisar de alguns milhões de anos. Então, essa falsa ideia de que nós, quando morrermos, vamos estar do lado de Deus, ou que nós vamos estar nos preparando para evoluir. Essa informação, me perdoe, né? A gente costuma, muitas pessoas, ter essa fé de Deus e tem que continuar a ter. Mas nós temos que entender qual é a nossa posição diante do planeta, diante das condições que nós temos. E foi por isso que a doutrina apareceu. Foi por isso que Jesus disse que ele, né, pediria ao Pai, porque ele estava muito mais próximo do Pai, que mandaria um consolador, mandaria um Espírito Consolador, que nós chamamos, isso está no nosso Evangelho, que é o Espírito de verdade. E eu pergunto, né, o que é o Espírito de verdade? São espíritos de alto escalão, de luz, de outros orbes, de outras que vieram na época de Allan Kardec para ajudar, bem como outros que estavam mais próximos da Terra, São Judas, santos, outros seres mais iluminados, para contribuir ao esclarecimento. Então, nosso Pai maior mandou esses espíritos, nos mandou esses espíritos que estariam trazendo a verdade para nós, e trouxeram para nós a verdade que foi colocada no Evangelho. Então, tanto o Livro dos Espíritos, que é um livro esclarecedor, com perguntas e respostas, muito esclarecedora, o nosso Evangelho, o Livro dos Médiuns e assim sucessivamente os outros dois, se vocês observarem a grandeza de detalhes, a grandeza de informações que nós temos lá, é importantíssimo para o nosso esclarecimento. Por isso, a nossa doutrina não é uma doutrina religiosa ao pé da letra. Ela é uma doutrina de esclarecimento, de divulgação, de divulgar
o que é realmente o correto. Então, através destas informações, nós que estudamos e que aprendemos, entendemos que a nossa relação com Deus é muito longa, é muito distante. E eu sou um filho de Deus, eu sou uma essência do Pai da criação, do Pai maior. Isso todos nós somos, isso é algo que ninguém nos tira. Mas a sua criatura, nós, que se distanciou demais através dos anos com alguns dos percalços, dos erros, que nós, por conta própria, não seguimos. Por nosso livre arbítrio, deixamos de seguir o que realmente poderia ser o correto para estarmos em um planeta ou em planetas mais elevados. Existem milhões e milhões de espíritos que já alcançaram essa meta. Mas nós, né, que hoje estamos aqui falando, que estamos nesse planeta, somos uma parcela pequenininha desses espíritos que erraram. Infelizmente, somos nós. E não tem o bem e o mal, não. Somos nós que estamos aqui aprendendo, estamos aqui tentando aprender. Por quê? Jesus, ele foi o nosso governador. Ele vendo ali o nosso planeta em dificuldade e falou, meu Deus do céu, me perdoe aqui a expressão chula. Ele falou, meu Deus do céu, o que nós precisamos fazer para aquele planeta evoluir? E ele falou, eu vou para lá. Né? Nós vamos para lá para ver se a gente consegue. Mandou diversos missionários, mas nem todos conseguiram alcançar os objetivos. Porque aqui estava ainda muito, né, estávamos num primitivismo tamanho que podia haver quem quer que fosse aqui, que a gente estava com ainda, né? E você vê, ele esteve conosco, não pôde informar tudo aquilo que ele poderia informar, não passou para nós toda a verdade. Por quê? Naquela época, há mais de 2000 anos atrás, nós ainda estávamos num aprendizado, estávamos muito ainda num estado de primitivismo muito grande. E por mais que ele falasse para nós, através que ele nos disse, parábolas, nós não conseguiríamos ter um discernimento, um entendimento que estamos tentando ter hoje. Estamos tentando ter hoje. Então Jesus, ele nos ensinou muitas coisas, que muitas delas nós falamos, nossa, eu ainda estou longe de conquistar isso. Nós ainda temos aquela expressão, né? Ainda não cheguei nesse ponto ainda para começar a amar alguém, para perdoar alguém. E são tantos detalhes mínimos diante daquilo que ainda nós podemos fazer como habitantes do planeta Terra, que nós ainda não, nós nos afogamos num copo d'água. Então, quando nós entramos nessa realidade, quando nós nos colocamos nessa realidade, nós temos que nos colocar no nosso lugar. Entendermos qual é o nosso posicionamento diante do universo. E isso é triste? Não, não é. É maravilhoso, porque o planeta Terra é um dos planetas mais cobiçados pelos viajantes aí. Porque é um planeta muito bonito, ele é lindo, ele é azul, ele é maravilhoso. Tanto é que ele foi protegido de muitas invasões no passado, que eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas que ele nos recebeu com tamanho carinho, né, a todos nós, espíritos que estávamos, né, evoluindo, buscando um planeta, e ele nos cedeu este planeta maravilhoso, né, que nós, espíritos, encarnamos. Nós acoplamos numa matéria da qual nos faz crescer. Então, o planeta Terra nos ajuda e nos ajudou, está nos ajudando a crescer. Né? Para aqueles que estão chegando agora, muito boa noite, sejam bem-vindos. E nós estamos falando sobre o Cristo Consolador, capítulo 6. Então, nós acoplamos e nós estamos nesse planeta numa situação
quando nós chegamos primitivos. Então nós nos colocamos no nosso lugar, temos Jesus que veio nos esclarecer, não conseguimos, por questões políticas, religiosas, egoístas, esconderam a verdadeira razão, as verdades que Jesus nos trouxe. E aí Jesus, ele já sabia que iria acontecer isso. E falou, daqui a alguns 2000 anos, vocês terão aí alguém que vai revelar a verdade. Onde a vida após a morte, ela existe, né? Jesus falava que o meu reino não era desta terra, daquele momento, é um reino da espiritualidade celestial. Ele mesmo colocou, na casa do meu pai existem várias moradas, são os planetas. Porém, isso foi tudo mal interpretado. E você já pensaram, né? Se nós hoje falássemos, ou alguém de nós voltaria no tempo em 2000 anos e tentava explicar um pouquinho disso que nós estamos, um pouco, gente, só um pouquinho, do que nós estamos aprendendo hoje, nós seríamos dados como feiticeiros, bruxos, nós iríamos para a forca, iríamos morrer, sei lá, iriam nos crucificar, hereges, e é toda aquela história que a gente já conhece. Então, hoje, se nós pararmos para pensar que ainda hoje nós nos deparamos com situações muito pequenininhas, muito pequenas ainda, né, onde um mata o outro, um tem o ódio do outro, um fala mal do outro, nem sequer nós, a maioria de nós ainda não acredita na vida após a morte e, quiçá, na reencarnação, que é o ponto culminante de esclarecimento desse capítulo. Né? A reencarnação nos faz progredir na Terra, porque espíritos primitivos, né? Vamos ser aqui, vamos nos autoanalisar. Viemos aqui, Deus nos criou simples e humildes e ignorantes. Em uma encarnação eu vou chegar perto do Pai, vou ser um cara lá maravilhoso, em 60 anos, 70, e naquela época nem era isso, né? Imagine vocês há alguns anos atrás, onde vivia-se no máximo 30, 40 anos já, né, devido às circunstâncias do clima e da falta de condições, nós não vivíamos muito. Então era 30. Então, vocês imaginam, em 30 anos eu progredir para ir para o céu. Então é irracional. Então nós temos que dar um basta, nós temos que realmente entender que nós estamos aqui neste planeta numa simples passagem. Estamos aqui num momento de aprendizado. Para quê, gente? Para quê? Para que nós, nas próximas vindas ao planeta, nós possamos evoluir não o ser material, mas o ser espiritual. Aquele que é imortal, aquele que não morre, aquele que vive após a morte. Esse espírito, ele precisa reencarnar porque é a forma mais rápida e mais assim, esclarecedora para um espírito do seu crescimento. Porque quando nós encarnamos, nós somos colocados se vocês pararam, nós somos colocados num corpo prisioneiro. Vamos dizer assim, né, sendo um pouquinho, vamos dizer, um pouco claro. Nós somos lá, estamos num corpo amarrados, somos prisioneiros. E esse corpo nos faz pensar, nos faz meditar, nos faz sofrer, nos faz estudar, o que nós precisamos fazer para evoluir. Então, quando a gente vem para o planeta, encarna, nós somos aqui prisioneiros. E estamos aqui prisioneiros para quê? Para nos lapidarmos através das condições que este planeta e que um corpo físico nos dá. Se nós tentarmos sair dele, né, fugirmos desse corpo, desse planeta, a gente não consegue. O máximo que você consegue é sair do corpo e vai ficar ao redor aí na erraticidade, em planos inferiores, como
como criaturas que se fugiram do presídio e não quiseram, então tem a sua pena maior. Então, a nossa ida e vinda, ela é importante para o nosso crescimento. A nossa condição aqui de prisioneiros, né, por enquanto, nos traz aquilo que a gente precisa pensar, analisar. Quando nós, hoje em dia, eu até falei isso na segunda-feira, o tempo de nós reencarnarmos na Terra estava em média em torno de 90 a 100 anos para um espírito reencarnar. Por que ele precisava tudo isso? Para se lapidar, para entender, quando a gente volta para o mundo espiritual, até nós nos desapegarmos de parente, desapegarmos da riqueza, desapegarmos das coisas que fizemos, até o amadurecimento normal do espírito levava esse período. Hoje, com as devidas proporções daquilo que nós temos no planeta, das dificuldades, muitos de nós não querem mais ter filhos, estão deixando de dar oportunidade aos espíritos de reencarnar. Então, até isso nós temos que analisar, né? Porque a nossa recusa em ter um filho, de dar oportunidade a um espírito, faz com que a fila do lado de lá aumente. Hoje, se fala em torno aí de 120 anos para conseguirmos reencarnar novamente. Puxa vida, ainda isso aí, por enquanto, porque eu não sei o que ainda, né? Como que nós vamos evoluir e como nós vamos entender e compreender tudo isso. Nesse ínterim de 100 anos, de 120, nós vamos aguardando e vamos pedindo, nós ficamos desesperados para retornarmos aqui para o planeta, para nós darmos continuidade ao nosso crescimento, porque a gente não sai do planeta. Se nós temos, né, se nós não conseguimos, nem nós, né, devido às condições físicas do planeta, sairmos dele, né, é duro, é difícil, a pressão atmosférica e tudo mais, o espírito também tem. Então, quando nós desencarnamos, ele não sai, ele fica preso na atmosfera terrestre. E nós continuamos presos aqui, todos nós. Dentro desta atmosfera terrestre que eu me refiro, existem planos, uma escadaria ali de crescimento dentro da atmosfera terrestre. Dentro da atmosfera terrestre. Espíritos de luz de outros escalões estão terceiro, quarto, quinto andar nessa escala da qual eu me refiro, ainda dentro do planeta. Então, essa condição que nós nos encontramos faz com que a gente, né, voltando aqui, evolua dentro desse processo, dentro dessas questões que Jesus coloca, que o meu jugo é leve. Porque quando eu estou na parte espiritual, eu lembro daquilo que eu preciso fazer. Eu me recordo dos meus erros, das minhas falhas, da falta de perdão que eu tive, enfim, de tudo aquilo, né, que a gente deixou de fazer. Aí bate o desespero, caramba, eu preciso retornar para o planeta, eu quero voltar, eu quero me recuperar. Né? E aí a gente até brinca, dizendo, São Pedro chega lá e fala, vai com calma, meu filho, vai com calma, porque a sua lista aí tá grande, vamos tentar, vamos conseguir arranjar lá uma vaga para você na Terra, mas se você conseguir se você conseguir cumprir com o primeiro item lá, você já está evoluindo muito. Né? E o que acontece conosco aqui? A gente muitas vezes acha que não dá conta, que não dá conta desse item 1 e a gente entra em desespero. A gente não consegue absorver esse processo que é de ainda precisamos ter alguns dissabores. Né? Deixa eu ver o que a Yara está escrevendo aqui. Boa noite. E os espíritos que serão exilados da Terra, o prazo de reencarnação será o mesmo? Quando você já falou, quando eles estão exilados da Terra, eles vão ter que, buscar um outro planeta. Quando é o exílio, né? Você está ali, então o que acontece? Muitos dos espíritos que estão aí numa situação muito crítica, eles estão sendo já colocados e dormindo
Da mesma forma que nós fomos há milhões de anos atrás, dormindo em alguns planetas. A gente tem aí, alguns estão falando da Lua e do planeta Marte, que lá estão sendo colocados os espíritos aguardando para que um novo planeta que está surgindo, ele está vindo, está a caminho daqui, para pegar esses espíritos e levar, e nós vamos com eles, né, aqueles que estão errantes, que foram os exilados, irão para começar desde o início de uma fase primitiva, para tentar evoluir novamente. Essa é a última opção que Deus nos dá. Quando nós não conseguimos alcançar, não conseguimos realmente entender o que é o nosso processo aqui na Terra, aí a gente vai. E isso pode demorar, Yara, muito mais do que 100 anos. Pode durar 2.000, 3.000 anos, 4.000 anos. Vai depender. E eu vou dizer algo para você e para todos. Foi o tempo que nós levamos. Muitos de nós estávamos num estágio letárgico. Nós estávamos dormentes, o espírito, até conseguirmos chegar aqui no planeta. Nós fomos remetidos para aqui para o planeta para começar uma reencarnação. Porque nós estamos dormentes. Devido à nossa condição muito baixa espiritual, com aquilo que nós talvez pudéssemos ter feito no passado, e esse passado é longo, hein, gente? Porque quando muitos de nós, espíritos, nos encontrávamos nesse estágio, né, dormente, que a gente chama, por um bom período. Então, muitos de nós talvez já venham com uma carga pesada de outras vidas, não neste planeta, de outros, né? Espíritos muito mais velhos, né, que nós, porque para nós alcançarmos um estágio como chegou Jesus, precisa bilhões e bilhões de anos. Então, nós estamos aí nessa escala evolutiva, pode ser que muito tempo. É o que aconteceu com os exilados de Capela, que a gente sempre faz como exemplo, que foi um dos maiores esclarecimentos que tivemos da doutrina, foram os exilados de Capela, que naquele planeta, já evoluído, com uma condição bem melhor do que da Terra, já haviam ali, onde vários espíritos não se encaixaram, não conseguiram ali aceitar aquilo que eles estavam vivenciando naquele planeta. E Jesus, como um grande governador, falou: olha, nós temos um planetinha ali, um planeta muito bonito, desculpa a expressão planetinha, né? Mas que vai receber está precisando alavancar o seu crescimento espiritual, precisa alavancar o seu crescimento material, inclusive, se modernizar materialmente. Então nós vamos pegar esses espíritos que são exilados de Capela e vamos levá-los para o planeta, para eles ajudarem a contribuir, ajudarem a evoluir o planeta. Né? Porque nós não conseguimos, a gente sempre está precisando de uma mãozinha. Nós nunca conseguimos sozinhos crescer. Haja vista que sempre estamos numa família, estamos sempre unidos, nós estamos unidos, um dando as mãos aos outros e aprendendo a nos amarmos uns aos outros. Então, esses exilados chegaram aqui e começaram, né? Muitos receberam essa pena, vamos dizer assim chamar, e entenderam que eles mereciam e precisavam, né? Então eles ajudaram a evoluir o planeta. Outros se recusaram, revoltosos, e estão até hoje aí nas camadas umbralinas aí fazendo o mal inteligente. Eu também não vou entrar nesse mérito, porque aqui a gente está com uma outra condição, que é aquela de nós entendermos, compreendermos ainda o que nós somos perante essa escala produtiva. Então o planeta, ele nos recebe com muito amor para que nós possamos crescer. Muitos, nós todos, temos o dom do esquecimento. Nós esquecemos tudo isso. Geralmente nós esquecemos uma vida anterior ou no máximo uma outra anterior, onde nós nos deparamos com os nossos problemas e pedimos para voltar. Então, nós que
que reencarnamos, nós esquecemos do que fizemos, e aí há uma das facilidades que nós temos de melhorar o nosso crescimento espiritual, através do quê? Dos relacionamentos, principalmente na família, esta instituição que nós devemos cuidar muito dela. Nós não podemos descuidar de abandonar esta instituição chamada família. Por quê? Ela reúne um grupo de espíritos para se ajustarem, se entenderem, compreenderem, se perdoarem uns aos outros. Então, no meio familiar, é o meio mais importante da evolução, na escala evolutiva, quando nos colocamos numa mesma família. E lá nós vamos aprender as diferenças, tudo aquilo que nós já conhecemos a respeito da família. E quando nós não sabemos o que nós somos. Então, por que é rápido, é mais rápido evoluir encarnado? Porque eu vou tentar amar um filho que foi meu inimigo. Vou tentar amar meu marido, minha esposa, que foi o meu inimigo mortal. É o perdão. E o perdão, muitas vezes, a gente nem sabe quem foi quem na outra vida, né? A gente tem bastante coisas, as diferenças que nós temos na própria família, de irmãos brigarem, de marido e mulher que não se dão bem, se separam e volta e vai e volta até um dia se amarem realmente. Quantas experiências nós já tivemos em família, de exemplos que nós tivemos que ir lá praticar aquilo que Jesus colocou há 2000 anos atrás, amarmos uns aos outros, nos compreendermos, nos perdoarmos uns aos outros. É a maior lição que Jesus nos trouxe para que nós pudéssemos evoluir, né? Porque é uma questão científica e espiritual. Para que eu possa evoluir, eu tenho que me desfazer dessas situações que eu carrego no meu espírito. Para eu evoluir, para eu crescer espiritualmente, faz-se necessário eu me desligar destas questões menores, como Bezerra costumava, né? Questículos de menor, que ele colocava que nós nos apegamos demais às coisas, né? E não damos valor a essas questões de dificuldade que nós temos e às vezes não conseguimos absorver isso. Então, se nós perdoarmos, entendermos melhor uns aos outros, entender até quando, gente, até quando temos um falecimento, uma pessoa que morre na família, uma pessoa querida, nós temos que aprender definitivamente a nos distanciarmos por um período, né? E não nos desesperarmos por um período, porque esse desespero faz mal para nós e para quem vai. Porque torna ali o laço que existe é muito triste, e os pensamentos eles são muito rápidos, chega muito rápido de lá para cá. Então nós espíritas, espiritualistas, espiritistas, como quem queremos nos chamar, nós temos que compreender que nós estamos no meio familiar para nós evoluirmos. Haverão problemas, sim, diversos, de entes queridos retornando para o mundo espiritual mais cedo e outros mais tarde. Nós, muitas vezes, como eu brinquei na segunda-feira, não cabe todo mundo na família. Então vem espírito no vizinho da direita, no vizinho da esquerda, da frente, e eles estão lá, né? Aquele aquele vizinho chato, às vezes ele não conseguiu encarnar na nossa família para nos cutucar mais ainda. Mas está lá no vizinho, e a gente ainda briga com o vizinho, né? Não se dá bem nem com um nem com o outro, né? Então, isso tudo é colocado pela espiritualidade, né? É tudo colocado por esses engenheiros que eles chamam, né? Engenheiros espirituais, que fazem todo esse programa, toda essa harmonização, para quê? Somente para a nossa evolução, somente para que nós possamos crescer e dar lugar para outros que estão chegando, e nós vamos alcançar, né? Você já imagina um planeta que não evolui, fica naquela mesma. Não tem, então,
Qual foi a coisa boa que aconteceu para nós aqui, né? O que Jesus, puxa vida, não evolui aquele planeta, não vai, né? O pessoal tá, né? Será que precisa fazer o que ainda para aquele planeta evoluir, né? E haja vista o que estamos passando hoje, né? Quando a gente fala em amar um ao outro, paralelamente está havendo uma guerra, um está se matando com o outro, né? Isso nós já deveríamos ter já eliminado guerras, pelo menos o entendimento entre nações de não, né, respeitar o outro, de matar um outro, mas não. Muitos países se preocupam em se defender, em se armar, né? Mas isso faz parte, não adianta a gente querer mudar isso, que não vai, porque muitos de nós ainda estamos evoluindo. E nós temos que compreender, de uma certa forma, que isso não faz bem e que nós, de uma certa forma, estamos envolvidos. De uma certa forma, nós estamos aprendendo com o mal do nosso lado. O mal está bem do nosso lado. E nós temos que aprender. E quando ele nos afeta, nós temos que perdoar. Olha que loucura, né? Olha só, eu perdoar alguém que me faça o mal. Mas é o ensinamento que Jesus nos trouxe. Se eu quero alcançar, se eu quero evoluir, se eu quero ter uma condição melhor neste próprio planeta, gente. Se nós, como estamos falando, se o próprio planeta ele está se transformando, isso já dito pela espiritualidade, que ele vai deixar de ser provas e expiação para ser um planeta de regeneração, provavelmente, nós que estamos tentando, né, perdoar, nós que estamos tentando evoluir, nós que estamos tentando amarmos uns aos outros, nós que estamos tentando ser felizes, pode ser que a gente ainda fique neste planeta, certo? Numa situação de regeneração. Porque eu entendo que poucos de nós, haja vista, né, alguns espíritos de maior grandeza que já esteve conosco, um deles, Chico Xavier, ele ainda continua no planeta, ainda ele não foi para outros planetas, porque para ir para um outro planeta precisa comer muito arroz e feijão, vamos assim dizer. A questão desta evolução que vem aos pouquinhos para nós alcançarmos os objetivos maiores. Então, só voltando ali no que eu estava, essas questões que nós temos que aprender para nós ainda nos mantermos num planeta. Para nós nos mantermos aqui, em volta dele, numa condição diferenciada. Onde nós teremos o mal um pouco mais abaixo e o bem um pouco mais acima. Uma relação que eu já ouvi falar de 80, 90 para 10, 80 para 20. Onde o mal, bem menor, com menos potência, com menos, né, condição de nos prejudicar, estará ainda, né, em alguns espíritos para continuarmos a evolução. E o bem, né, essa questão de nós melhorarmos espiritualmente, intelectualmente, moralmente, para que nós alcançamos aí, sairmos desse casulo que nós íamos encontrando. Porque quando a gente está num estágio primitivo, vocês perceberam que está difícil, né? É um estágio muito difícil de nós desabrocharmos, de nós explodirmos. E talvez quando nós estivermos no mesmo planeta Terra de regeneração, muitos esclarecimentos, muitas coisas ainda nós teremos. Muitas coisas descobriremos e serão nos trazido para a nossa evolução. Muitas coisas. E eu espero, né? A gente espera com essas informações e incrível, né? Que um capítulo desse tão curtinho, tão pequenininho como esse que é o capítulo 6, ele vem trazer essa questão maior,
que é a questão do sofrer para crescer, a questão que é do estudar para evoluir. E dentro desse capítulo ele vem colocar que nós precisamos estudar, aprender. Por isso, esta gama de livros, essa enciclopédia maravilhosa que nos foi deixada por Chico e por outros, de esclarecimentos espirituais, além dos 5 capítulos, além dos 5 capítulos que nós, dos livros que nós temos, né? Do livro dos Espíritos, do livro do Evangelho, todo esse que for esclarecedor, só de Chico Xavier tem mais de 400 livros. E aí? O que eu faço? Nós precisamos estudar. Vou colocar as palavras de Jesus. Estudem para que vocês possam evoluir. Porque nós aprendemos, né? Muitos de nós podemos até aprender sozinhos. Mas muitos de nós, a maioria de nós, precisa de um mestre, precisa de um professor, precisa de ter base em alguma coisa para aprender, né, daquilo que já foi ali experienciado. Então, os estudos direcionados, você junta ali um grupo de pessoas e alguém que tem um pouquinho já de esclarecimento para passar o que ele aprendeu, né, do que foi lido, para que se torne mais fácil até o aprendizado. O estudo, ele nos esclarece, o estudo nos mostra com mais profundidade essas questões da nossa condição escalática, nos mostra a condição de como Jesus veio para cá mostrar para nós o que nós precisamos fazer. Porque a gente muitas vezes fala, não, eu tenho que ser bom, mas por que eu tenho que ser bom? Eu tenho que ser bom para ir para o céu? Essa máxima está certa. Mas que céu é esse? Para onde? Com quem eu vou estar? Se mesmo eu crescendo, né, eu preciso entender essa escala evolutiva que está dentro do planeta Terra ainda, onde a minha distância ainda com espíritos dessa que veio de verdade, ainda a distância é muito grande, mas que eu, dependendo da minha condição ainda pequenininha que nós temos, eu posso superar com as minhas dificuldades aquele primeiro item que eu relacionei antes de encarnar. O meu livre-arbítrio, a minha vontade, por exemplo, a gente vê muitas criaturas sofrendo, mas num sofrimento terrível, mas não reclamam. Eles absorvem, eles enfrentam, vão em frente, não se deixam levar pelas dificuldades. Se nós conseguirmos ultrapassar através da caridade, fazer algo um pouquinho melhor daquilo que me foi colocado só para eu estou tentando, né, alcançar o meu primeiro estágio, o primeiro item lá. Mas se eu fizer o meu primeiro e dar um pulinho no segundo, ou começar lá as primeiras questões do segundo item, poxa vida, eu acho que eu já estou começando a correr um pouco mais nessa escalada evolutiva, né? Porque ela é longa. Então o estudo nos mostra isso, o estudo nos dá esta compreensão, o estudo nos dá esta visão maior do futuro, o porquê que nós passamos por todas essas questões, porquê que eu tenho criaturas que morrem com 10 anos, outras com 20, outras com 100 anos, outras que nascem morta, não, nasce morto. Por que tudo isso? Porque tudo isso está dentro de uma programação. É através dos estudos, dos esclarecimentos da doutrina espírita kardeciana, é que nós entendemos e compreendemos. E quando há esse entendimento, gente, nós absorvemos melhor as nossas dificuldades. Vivemos hoje momentos difíceis, sim, mas se nós conseguirmos superar, né? Não nos deixarmos abater pelas dificuldades, nós, com certeza, nós vamos conseguir uma evolução além daquela que estava planejada para nós. Porque o livre-arbítrio nos dá a liberdade até de eu chegar até em outros itens lá da minha escala evolutiva. Eu posso ir para o segundo, terceiro, depende de como eu entendo e da forma como eu vou absorver isso.
Nós não precisamos alcançar os céus, como se diz, com as mãos. Eu não preciso querer, né, me abandonar todo, não fazer, porque às vezes a gente faz coisas erradas, né? O auto sofrimento não é evolução. Eu vou me auto, como é que esqueci a palavra, né? Me flagelar, autoflagelo. Isso para quê? Para alcançar, né? Eu pagar os meus pecados? De jeito algum. Se vocês forem ver isso nos livros, né, no livro dos Espíritos, eu não sei o número da questão, mas está lá que isso não faz bem. Por que que não faz bem? Eu maltratar o meu corpo físico. É lógica, ciência. Se Deus me deu um corpo para eu viver tantos anos naquele corpo, por que que eu vou sofrer, por que que eu vou maltratar este corpo? Muito pelo contrário, eu tenho que cuidar deste corpo para que ele siga, para que ele fique o mais tempo possível encarnado, dependendo do ciclo que eu preciso naquela encarnação. Porque todos nós temos os ciclos, todos nós temos o ponto de partida e o ponto de chegada, certo? Todos nós temos. Depende de cada um de nós o tempo que nós vamos levar para concluir isso, tá certo? Mas deixa eu ver o que é que a Celeste está falando. Estudaremos aqui para retornarmos com um pequeno entendimento. Perfeito. Enfim, melhores do que chegamos aqui e concluiremos o aprendizado no plano espiritual para que possamos renascermos com maior clareza. Sem dúvida nenhuma, Celeste. Porque é acumulativo. Quando nós estudamos, os ensinamentos são acumulados na nossa consciência, no nosso espírito. Então, esse esclarecimento nos dá uma vantagem para nós deixarmos o primitivismo do que deixamos numa vida anterior. O estudar, ele faz parte da gente compreender. O estudo, ele é importante, mas eu tenho que também, apesar de ter que estudar, eu tenho que praticar. Porque não adianta só eu estudar. Eu preciso colocar algumas coisas em ação. E uma que Jesus sempre coloca é a caridade. Mas por quê? Porque é através da caridade que nós alcançamos os objetivos. É o caminho mais fácil de nós nos lapidarmos. Então, mas é aquilo que eu falei, nós não precisamos ser santos, não precisamos ser nenhum santo aqui. Só de nós entendermos, de nós já pensarmos, em vez de eu xingar alguém, em vez de eu maltratar alguém, eu já recuar e falar, não, para aí. Em vez de tomar alguma atitude não boa, eu pôr um gole de água na boca e repensar 1000 vezes, né? Antes de fazer esse ato, já é uma grande evolução, gente. O ato que você tem, o pensamento de você praticar algo, de falar mal de alguém, de recriminar alguém, e você retroceder, você para e pensa e realmente analisa se aquele caminho é o correto, já é uma grande vantagem de você cometer algo. Então, antes de nós falarmos mal de alguém, numa conversa, no outro, pare e pense. E quando você se pegar falando mal de alguém ou comentando alguma coisa, se autocorrija. Puxa vida, não precisa ser feito na frente de ninguém. Não precisa você se também, né? Autodestruir dizendo que, puxa, eu estou aqui errado, porque não é por aí. A gente tem que fazer isso através do quê? De atitudes. Errei. Fiz algo errado. Ótimo. Beleza, fiz lá uma coisa errada. Eu vou para casa, vou repensar e procurar não errar mais. Então, não é um caminho muito difícil. Eu preciso perdoar alguém. Tudo bem, o cara errou comigo. Eu vou trabalhar com isso. Eu vou me iluminar, eu vou pedir a Deus, vou orar por mim, vou fazer de tudo para que este perdão chegue até mim, que é o que eu quero. Se eu quero, eu consigo. Agora, se eu colocar uma barreira, dizer, não, isso ainda não está, eu não consigo isso ainda. Isso está longe, na próxima encarnação é que eu vou tentar perdoar. E pode ser que na próxima venha a coisa pior ainda.
Então, o que eu quero dizer é que com pequenas atitudes, com pequenos pensamentos autocorretivos, repito, você não precisa se autocorrigir na frente de ninguém. Se você deixar de praticar aquele mal que você cometeu, o mal que você pensou em fazer e retornar e se autocorrigir mentalmente, você já está evoluindo bastante, eu posso lhe dizer. Porque você vai procurar não repetir aquilo que você fez. E se nós fizermos isso com atitudes, eu vou dar um bom exemplo para os meus filhos, para os meus pais, para os meus avós, para todos aqueles que vivem ao nosso redor. Esta é a verdade. Mas para que tudo isso? Para que eu preciso praticar? Para que eu preciso exercitar esse estudo e entender? É através do estudo que eu analiso. Eu não preciso ser santo, eu não preciso me autoflagelar, eu não preciso fazer loucuras nenhuma, não precisamos fazer. É questão de entendimento. Quando eu tenho entendimento através do estudo, eu começo a praticar através daquilo que eu sei o que é certo, o que é errado, olha, a gente já vai alcançar aí um plano muito bom. E nós não vamos precisar ser exilados, como né? O exílio, ele é muito ruim, ele é péssimo, porque aí sim, aí nós vamos voltar para um planeta primitivo, com certeza. Para começarmos novamente, ou para dar ou até para ajudar a alavancar, porque a gente, como foi dito pela Celeste aqui, nós vamos aprender e esse aprendizado não se perde, ele não some no planeta, ele continua, tá certo? Ele continua com a gente. E mesmo que eu vá para um planeta primitivo, de alguma forma eu vou ali aprender a acender a fogueira novamente. Está no meu instinto, está lá no meu instinto que eu vou trazer, aquele instinto que eu guardo dentro de mim, que uma oportunidade que nós já tivemos, já estudamos isso, né? E eu vou até aqui ser mais positivo ainda. A maioria de nós, a esses que estão aqui nos ouvindo, que estão tendo paciência de ouvir, já foi colocado aos nossos ouvidos essa situação, porque nós estamos aceitando. Eu estou tendo até paciência de me ouvir falar aqui. Isso já é um caminho andado assim enorme. Por quê? Para falar de Jesus, para falar que eu tenho que ser bom, para falar que eu sou ruim, para falar que eu não vou alcançar. E ouvir e compreender e entender essas loucas histórias, essas coisas que para nós hoje parecem loucura, é porque eu já absorvi isso no passado. Viu, Celeste? Então nós já aprendemos isso lá atrás. Nós já estudamos em algum lugar, em alguma escola, e muitos de nós juntos, talvez, fomos até já à faculdade lá, e estamos aqui hoje, não é? Compreendendo. Estamos aqui transmitindo um pouquinho daquilo que nós deixamos lá. E para nós fica até um pouco mais fácil. E olha que coisa boa. Se isso acontece e já aconteceu, a minha próxima encarnação, talvez, né? Talvez não, eu tenho certeza que a nossa próxima encarnação ela vai ser diferenciada. Eu vou conseguir absorver melhor as verdades. E não vou precisar levar mais de 2000 anos para compreender o que foi colocado. Se Jesus nos colocou que em um período viria um Espírito Consolador, um Espírito de verdade, nos falar a verdade, estamos vivenciando isso. E foi agora, há pouco tempo, faz 200 anos só, que foi colocado por Kardec. Pouquíssimo tempo. E olha a explosão que deu em 200 anos tudo isso. Então, se nós olharmos para tudo isso, a gente está observando que nós estamos sendo, né? Estamos numa oportunidade muito rica. Nós estamos numa oportunidade maravilhosa de crescer com as dificuldades, crescer com os problemas, crescer com pandemia, com falta de emprego, com falta de tudo que nós estamos tendo aqui. E olhar para um lado positivo, que planeta bonito, que comida gostosa, enfim, olhar para as coisas boas da vida.
porque isso faz parte do crescimento, e o crescimento faz parte do que? Dos estudos, faz parte das nossas atitudes, faz parte do nosso compreender. E esse período de 200 anos, para nós, né, ele foi muito importante, porque nos abriu um horizonte maravilhoso de entendimento. E é isso que muitos nós das casas espíritas estamos tentando mostrar para as pessoas, que muitos ainda chegam lá deprimidos, com problema de pessoas que já faleceram, que não se conformam, que desistem de tudo, até de viver. Então, você vê que coisa que a gente está fazendo agora, né? As casas espíritas, né, de 100 anos para cá, praticamente, o trabalho que está tendo de esclarecer, de esclarecer o que esse Espírito de verdade nos colocou, né? O que foi que Kardec colocou para nós entendermos. E eu vou lhe dizer algo mais, que daqui a alguns anos, não sei quanto, tudo isso que estamos aprendendo vai ser o primeiro ano da nossa escalada, vai ser o pré-primário da nossa escalada. Quando nós conseguimos absorver tudo isso que está aqui, que Jesus nos colocou, no primeiro ano primário lá, nós vamos estar passando para o segundo ano com outras informações bem mais profundas, com informações, com realidades de quem nós somos realmente, né? Daquilo que nós temos que fazer, qual o nosso posicionamento diante de outros seres, de outros planetas, ou de planetas inferiores, ou o porquê, né, a nossa fisionomia, o nosso estado físico, né, até a nossa aparência, que eu já falei isso uma vez, né, a aparência, os órgãos que nós temos são adequados para o planeta Terra. Se vier um extraterrestre aqui, vir para cá, onde o planeta dele não tem oxigênio, lá é gás carbônico, ele vai ter que vir com máscara para vir para cá. Então, isso é loucura? Isso que eu estou falando, né? Pode ser que a gente vai entrar em méritos bem maiores de nós tentarmos realmente nos comunicarmos com seres de outros planetas para que eles tragam informações, para que ajudem mais ainda. Mas isso encarnado. Aí que está a grande questão, porque eles se comunicam conosco espiritualmente. Em espírito, os seres de outros planetas se comunicam conosco. Chico Xavier já fazia isso. Mas o que nós estamos buscando? Nós vamos buscar a nossa evolução, nós vamos começar, eu ouvia muito disso, que nós vamos começar, através de equipamentos eletrônicos, conversar com a espiritualidade. E isso está faltando pouco, hein, gente? Pouquíssimo já, né? E nós conseguirmos, quem está materializado, né, como nós, conversarmos, não precisa ser um médium, né, que especializado para conversar com a espiritualidade ou ver o espírito. Nós vamos começar isso, ver. Hoje, se isso for colocado de uma forma para todo mundo, não vai todo mundo correr, assustado, não vai, vai ter o medo do fantasma. Então, para a gente ver que ainda nós não conseguimos isso, mas estamos, né? Quando nós conseguirmos essas pequenas coisinhas que Jesus nos colocou da evolução, quando nós absorvermos que nós vamos estar mais tete a tete com o Espírito, ele vai estar nos passando informação, aí sim, nós não vamos precisar correr, não vamos precisar falar que uma casa é mal assombrada, que tem fantasma. Nós vamos encarar numa boa isso, mas no seu devido tempo. Assim como Jesus fez. Naquele período, ele mostrou um caminho que nós deveríamos progredir. Estamos nesse caminho hoje, já com muitos esclarecimentos, mas ainda nos falta muita coisa. Falta ainda, né, nós descobrirmos coisas bem loucas. Eu já passei aqui meu tempo, mas só para a gente fechar. Vocês, quando nós assistimos, eu pelo menos, eu assisti ali filmes, né, de ficção científica, gente. Né, aquele Perdidos no Espaço, que é uma coisa bem louca, né, dos meus ídolos lá de quando tinha 12 anos, e até hoje está sendo passado na televisão. Eu lembro até hoje que
eles se comunicavam através de uma televisão. O cara estava eles se comunicavam, eles estavam lá no planeta e se comunicava com o outro em outro planeta, né? A nave estava perdida no céu lá num planeta. E o que nós temos hoje? Eu me comunico com os meus filhos lá na Austrália, através de uma televisão. Eu estou me comunicando com vocês, vocês estão me vendo através de um visorzinho, que há 40, 50 anos atrás, eles já estavam mostrando. Porque os filmes, os autores, eles leem, se você perceberem hoje, nos filmes que estamos vendo hoje, eles vão buscar muita cultura espírita, muita coisa que está colocada, que estamos remexendo, os filmes estão nos mostrando. Esses filmes que a gente acha que é coisa de louco, é nada. De onde foi que tirou tudo isso? Da ajuda espiritual. Porque estão amadurecendo, eles estão mostrando para nós um caminho diferente. Estão nos mostrando realidades que nós vamos precisar. Mas para nós absorvermos tudo isso, eu preciso ainda sair do beabá. Eu preciso começar a compreender, aceitar, evoluir, agradecer por aquilo que eu sou, por aquilo que eu estou passando, pelas dificuldades. E eu já fazendo isso, eu já estou me autocurando. Eu já estou eu já começo a fazer um trabalho de cura no meu pensamento, na minha mente e no meu corpo físico. É o princípio da inteligência, é um princípio básico que Jesus nos colocou, que levamos muito tempo e que agora está vindo à tona. Então, feliz daquele que tem ouvidos, como Jesus disse, para ouvir e para ver. Porque nós, com certeza, através das nossas condições que estamos tendo hoje, nós vamos chegar em Jesus. Com certeza. Vamos chegar até Ele, até o Pai. Vamos chegar um dia. Não sei quanto tempo, mas vamos chegar. Mas para nós chegarmos lá, eu preciso entender que tem escalas. Não é uma escala, um pulo, né? Eu saio do primário e já vou lá para mestrado. Não vou conseguir absorver nada. Não vou ter entendimento para isso. Não vou ter capacidade para entender. É óbvio. Né? Eu tenho que entrar começando a aprender o beabá para conseguir resolver cálculos matemáticos, científicos, físicos e tudo mais. É uma escalada. E essa escalada, ela é espiritual também. Nós já estamos vivenciando isso. Já estamos aprendendo isso. Tá certo? Então, eu encerro este capítulo, esta live, como assim nós chamamos, com um pouquinho já de além do tempo, mas eu espero ter mostrado, ter esclarecido, ter deixado um pouquinho mais de esclarecimento do que eu aprendi, daquilo que eu li, daquilo que a gente vem estudando dentro da nossa casa espírita, para aqueles que não tiveram esta oportunidade, mas que tenham. Busquem uma casa espírita, busquem algo para que vocês possam que desvendar os mistérios que muito e por muito tempo ficou ali trancado, às 7 chaves, como a gente costuma dizer. Então, só para terminar, não esqueçam que nós estaremos na próxima live daqui a cada 15 dias, ou seja, uma quinta-feira sim, outra não, uma sim, outra não, tá? E não mais como a gente havia falado e feito no passado. Então, nesta próxima quinta, não vamos ter. Na outra, a cada 15 dias. Quinta sim e quinta não. E com certeza, estaremos na próxima segunda-feira, lá da nossa casa Recomeço, que ela tenha bastante estrutura, que ela tenha bastante organização. Eu peço isso a Deus, aos espíritos de luz que estão conosco, a equipe que trabalha lá com a gente, uma equipe maravilhosa, que dá a sustentação, porque estamos recebendo muita gente, muitas pessoas estão ali chegando até nós em busca de esclarecimento, em busca de cura, em busca dos estudos, e que a nossa casa, diante do que ela está se propondo a fazer, ela tem estrutura, para nós alcançarmos aí esses objetivos. Somos pequenininhos, estamos tendo várias dificuldades lá, inclusive materiais, mas nós vamos alcançar, nós vamos superar tudo isso com bastante trabalho. A casa está, a gente está crescendo muito ali,
está indo muita gente, então a gente precisa se estruturar. E eu peço, né, que todos vocês iluminem a nossa casa, vibrem bastante para ela, para que ela se fortaleça e seja um ponto de luz aonde ela está para aqueles que lá adentrarem. Uma boa noite, um beijo no coração de todos vocês e até a próxima oportunidade. Que assim seja. Beijão para todos.